1 Coríntios capítulo número 13. Vamos ler os primeiros 7 versículos, mas a partir do versículo 1. O nosso tema de hoje é o amor é o maior dom que todos nós devemos buscar. Aleluia. O amor é o maior dom que todos nós devemos buscar. O contexto desta palavra, ele começa no capítulo 12 do mesmo livro de 1 Coríntios, e ele vai terminar no capítulo 14. E nestes capítulos, o apóstolo Paulo, ele está a ensinar para a igreja de Coríntio acerca dos dons espirituais, acerca dos dons que ele deu para a igreja. Como nós todos conhecemos, os dons foram dados para a igreja para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Aleluia. Então, estes dons, na igreja onde Paulo escreve esta carta, os dons estavam sendo usados de maneira errada. A palavra de Deus diz que a igreja de Corinto não tinha falta de nenhum dom. Na igreja de Corinto havia vários dons que estavam se manifestando dentro da igreja. E todos esses dons eram dados pelo poder do Espírito Santo. Em que o seu principal objetivo era que todas as pessoas dentro da igreja fossem edificadas. Mas quando nós olhamos para a carta de Corinto, nós vamos perceber que a igreja de Corinto era uma igreja indisciplinada. Era uma igreja sem regras, sem comportamento decente, como pudessem ser chamados de igreja. Havia muito comportamento de mundanismo lá. Havia muito comportamento que não representava que isto é um povo de Deus. Paulo escreve esta carta especificamente para poder corrigir os comportamentos inadequados dentro daquela igreja, para que eles pudessem estar alinhados com a vontade de Deus perante vários assuntos que estavam lá. E se nós formos investigar, até mesmo o assunto da Santa Ceia era um problema dentro da igreja de Corinto. Em relação até os dons espirituais, havia problemas do mau uso desses dons. Então Paulo chama a eles para poderem prestar atenção de como que eles deveriam comportar-se dentro da casa de Deus relativamente aos dons do Espírito Santo. Aleluia. Então ele no versículo 31 do capítulo 12, ele diz que procurem os melhores dons. Ele não está a dizer que os outros dons que foram mencionados lá, eles não têm importância dentro da casa de Deus. Ele não diz que o dom de profecia não tem importância na casa de Deus. Ele não diz que o dom de línguas não tem importância na casa de Deus. Ele não diz que o dom da palavra do conhecimento não tem importância na casa de Deus. Ele não diz que o dom de cura não tem importância na casa de Deus. Mas ele nos mostra que existe um caminho melhor que deve ser seguido quando nós somos concedidos os dons dentro da casa de Deus. Este caminho melhor, ele começa a tratar no capítulo 3, quando ele nos fala acerca do amor. Aleluia. Ele nos fala acerca do amor. E ele, quando começa este capítulo,
Ele disse que ainda que eu falasse várias línguas, ainda que eu tivesse a capacidade de falar as línguas do céu, de falar as línguas estranhas, de falar as línguas dos homens, mas se em mim não existe o amor, de nada vale eu não falar, porque na verdade eu não tenho o amor. E ele continua a falar. Se eu continuar a falar em línguas dessa forma, enquanto eu sou uma pessoa que não tem o amor, sou como se fosse um sino, que na verdade faz barulho, não causa nenhum impacto na vida das pessoas. Então ele continua falando também. Se eu tivesse o dom de profecia, tivesse a capacidade de profetizar sobre todas as coisas, tivesse a capacidade de conhecer todos os segredos, mas eu tendo esta capacidade toda, mas em mim não existiu o amor, então de nada adianta as profecias. Aleluia. De nada adianta ser um profeta, porque eu sou um profeta que não tem amor. Ele ainda continua, ele vai muito mais. Mesmo que eu tenha que pegar todos os meus recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos financeiros, tudo aquilo que eu poder ter, entregar para os pobres, dar para as pessoas, mas se a mim essa atitude que eu for a fazer não for feita com amor, também não adianta nada. Posso ainda pegar o meu corpo para ser queimado pelo fogo, para demonstrar que de fato eu estou a servir a Deus, mas se este sacrifício que eu for a fazer, se não tiver amor, de nada adianta. Então ele está a mostrar que o amor é um dom maior. Aleluia. O amor é o dom maior. Podemos ter todos os dons, podemos ter todos os dons dentro da igreja, mas os dons devem ser demonstrados com amor. Os dons devem ser executados dentro da igreja com amor, porque se não existir amor para o próprio dono de Deus, isso não agrada a Deus. Aleluia. E ele continua. Ele quer falar das características do amor. Como que o amor se apresenta? Várias pessoas falam acerca do amor. Outros dizem que é fogo que arde sem se ver. São as definições que nós temos sobre o amor. Trazem muitas ideias acerca do amor. Mas aqui nós estamos a ser ensinados que o amor é um dom. Para alguns o amor é um sentimento. Esses sentimentos podem ser acompanhados com outras características que nós iremos falar, e que estão dentro do pacote chamado amor. Porque a palavra diz que o amor é maior. Por que ela está dizendo que o amor é maior? Porque o próprio Deus que nós adoramos, a Bíblia afirma que Deus é amor. Então existe mais alguém no mundo que é maior do que o próprio Deus? Não. Então se Deus é maior, Ele é o amor. Então o amor é maior. Aleluia. Então Deus é amor. Então por essa razão Deus não poderia ser pequeno, não. Deus tem que ser grandioso. Por isso disse que o amor é maior. Todas as coisas que nós queremos fazer para Deus, temos que fazer com amor. E o nosso para com Deus e o amor
nosso para com o nosso próximo. Aleluia. Se de fato que nós somos pessoas caracterizadas por amor, este amor que se manifesta para com Deus, a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que nós também devemos amar os nossos irmãos. Aleluia. Devemos amar os nossos irmãos. Primeira característica do amor. A primeira característica do amor é a paciência. Se eu sou uma pessoa que tem a característica do amor dentro de mim, então eu sou caracterizado pela paciência. Aleluia. Paciência. Se eu não tenho paciência, qualquer coisa me agita, qualquer coisa me enfurece, qualquer coisa que acontecer comigo eu parto para a briga, então sou uma pessoa sem paciência. Consequentemente, esta pessoa não tem amor. Por quê? Porque Deus é paciente, não é paciente. Ao comportamento que nós temos levado, as atitudes que nós temos levado, muitas das vezes não agradam a Deus. Em algum momento Deus poderia dizer que eu vou matar esse aqui, eu vou tirar a vida desse aqui, por causa da sua desobediência. Mas Deus tem paciência. Por quê? Porque Ele tem amor. Porque Ele é amor. Aleluia. Deus é paciente. Ele espera a sua mudança. Ele espera que você vai mudar algum dia. Ele tem essa paciência. Então, quem tem o amor é caracterizado com a paciência. Temos que ser pacientes uns com os outros. Se nós perdemos a paciência do nosso próximo, nós estamos a mostrar que nós não temos o amor. Porque o amor é caracterizado pela paciência. Capacidade de suportar a dor, capacidade de ser injustiçado, mas você ainda continua com paciência. Não vou agir mal, não vou ferir esta pessoa, eu não vou agir desta forma, ele agir comigo assim, eu não vou fazer isso. Isso caracteriza que esta pessoa tem amor. Aleluia. Esta pessoa tem amor porque ele tem paciência. Paciência que tem aquele irmão, paciência que tem aquela mãe. Em outras palavras, está dizendo que aquela mãe é amorosa. Em outras palavras, está dizendo que aquele pai é amoroso, porque ele é paciente. Mesmo que venha turbulência, de que forma? Mesmo que venha confusão, de que forma? Ele é paciente. Não. Essa agitação toda vai passar. Algum dia ele vai refletir das atitudes que ele fez. Por quê? Esta pessoa tem paciência. Aleluia. Outra característica que é amor, que é falada nesse nosso texto, só fala de duas características positivas. O resto do que é falado não é amor. Aleluia. A primeira característica é a paciência. A segunda é a bondade. Capacidade de fazer o bem. Aleluia. A capacidade de fazer o bem. Isso demonstra que nós amamos os outros. Quando praticamos a bondade, quando praticamos a misericórdia, quando praticamos o favor para o nosso próximo, estamos a demonstrar o amor. O amor não é só palavras. Há uma necessidade de demonstração de ações concretas, ações visíveis, que as pessoas conseguem ver, que as pessoas conseguem perceber que de fato aqui esta pessoa está fazendo uma demonstração de amor. A misericórdia para com o seu próximo é demonstração de amor. Aleluia. Isto faz parte da bondade. Fazer o bem demonstra que você é amoroso. Demonstra que eu tenho amor. Mas se eu sou arrogante, se eu não tenho nem misericórdia para com ninguém, não tenho paciência para com ninguém, isso demonstra praticamente que eu não tenho Jesus na minha vida, que eu não tenho Deus na minha vida. Porque quem tem Deus
Animari tem amor. Porque Deus é amor. Aleluia. O amor é paciente. O amor é bondoso. É simplesmente para nos refletirmos. Toda vez que eu fui grosseiro com alguém, toda vez que eu fui arrogante com as pessoas, isso demonstra que em mim há ausência do amor. Demonstra que em mim não tenho nada de Deus, a não ser só a imagem e semelhança, a não ser só o fôlego de vida que Deus ainda permanece a manter em mim, esperando que eu mude. Echimirira kuti ndichinje. O versículo 4 ainda ele diz: o que não é o amor, não é invejoso. Aleluia. Quem ama não inveja. Estamos a falar do amor de Deus, da igreja ou do povo de Deus. Como membros do corpo de Cristo, nós sabemos que cada um é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um é um membro. E cada membro tem sua função. Cada membro tem sua autoridade. Mas está dentro do corpo. Então, esses membros do corpo, como é a igreja, devem viver em amor, devem andar em amor. Então, por essa razão, nós dizemos que o amor não pode ter inveja. Porque fulano prosperou, porque fulano está sucedendo, então eu ficar com ciúme, com inveja. O amor que é filho de Deus não pode ser caracterizado com inveja. Aquele que diz que é cristão, que adora a Deus vivo e verdadeiro, não pode ser caracterizado como invejoso. Todo invejoso não é filho de Deus. Os filhos de Deus não são caracterizados com inveja. Não tem como marca da sua vida andar inveja. Não, são caracterizados com amor. Nós somos de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus deu um mandamento que deveríamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou primeiramente. Significa essa demonstração do amor que nós temos que fazer para os outros. Deus fez primeiro para conosco quando Ele entregou seu Filho unigênito para morrer por nossos pecados. Foi um grande gesto de demonstração do amor de Deus para conosco. Não só isso, toda vez que Ele nos protege, toda vez que Ele nos sustenta, toda vez que Ele nos livra do mal, Deus está a demonstrar o seu amor para conosco. Deus demonstra o seu amor de várias formas. Então nós que somos seus filhos, por que não somos caracterizados pelos mesmos atributos de Deus? A Bíblia diz que existem, ou os que estudam biologia dizem que existem dois tipos de atributos. Atributos que nós só podemos ver em Deus e atributos que nós podemos ver nas outras criaturas. Aleluia. O amor é um atributo que está em Deus, mas também está nas suas criaturas. As suas criaturas ou os seus filhos devem ser caracterizados com o amor. A santidade é um atributo que está em Deus, mas também deve ser visto naqueles que são seus filhos. Então, nós como filhos de Deus devemos ter como característica o amor para com o nosso próximo. Eu não tenho amor. Não tenho amor. Não precisa se perguntar se ama, não ama nada. Porque quem ama não tem inveja. Aleluia. Sim. Você para aí para analisar se eu amo ou não amo. Para você saber que ama ou não ama, a primeira coisa, você não deve ter
Porque toda vez que você vai invejar a cabeça, por que você é cabeça e eu sou mal? Eu que deveria ser cabeça, você deveria ser mal. Isto é uma característica de alguém que ainda não conhece Jesus. Não conhece qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Todo membro da igreja evangélica deve saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Se eu sou mal. Se eu sou pé, eu sou pé. Se eu sou pescoço, é pescoço. Não fica nesta posição que Deus vai te orar, Deus vai te exaltar, Deus vai te usar nesta posição que você está. Não precisa ter inveja do outro. Você é filho de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Cada um foi dado a sua capacidade de acordo com a sua posição, mas todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então a inveja não deve existir dentro da igreja. Se nós vemos um irmão invejoso na igreja, logo vamos saber que esse é um lobo infiltrado. Não é filho de Deus, não é ovelha. A ovelha de Deus não vive com inveja. A ovelha vive com amor. A ovelha tem paciência. A ovelha é bondosa para com outra ovelha. Aleluia. Diz que o amor não é ciumento. Outros dizem que é onde há ciúme há amor. Na definição de Deus, o amor não é ciumento. Mas para o homem diz que onde há ciúme, há amor. O amor não é ciumento. Ciúme muitas das vezes faz com que esse aqui está a evoluir, está a prosperar, está associado à inveja. Eu não quero que ele prospere. Eu fico triste quando ele avança com a vida. E algumas vezes nos casais já entregar nada. Não pode ir para aquele lugar. Eu não quero para você ir estudar, eu não quero isso. É porque não quero ver a outra pessoa prosperar. Algumas vezes ele vê que a capacidade do outro é maior do que dele. Então, eu tenho que colocar uma barreira para ele não avançar. Então, quem se caracterizado com esses comportamentos é uma pessoa que não ama. Se você tem ciúme, se você amar a jovem, pai, tem ciúme, você não ama nada. Não ama nada. O amor não é ciumento. Aleluia. Eu vou fazer muitas perguntas, mas fica para outro dia. Aleluia. O amor não tem ciúme. O amor não é orgulhoso. O amor não trata outras pessoas com desprezo. Que tipo de amor é esse que faz com que você despreze outro? Que tipo de amor é esse que faz com que você despreze seu marido ou sua esposa? Que tipo de amor é esse? Não é nada, nenhum amor. É um grande fingimento. É uma grande matrecada, não há nada de amor. Porque o amor não pode se comportar dessa forma. O amor não é orgulhoso. O amor não despreza o próximo. O amor não guarda mágoas. Aleluia. Deus o amor, quem ama não guarda mágoas daquele que ele ama. O amor não é rancoroso. O amor não é rancoroso. O amor perdoa. Agora nesse texto aqui não fala. Mas quem ama Deus nos amou, nos perdoou. Nós também temos que fazer o mesmo.
Aleluia. Temos que fazer o mesmo. Quem ama, perdoa. Ah, eu não vou perdoar. Eu estou com mágoa. Eu estou com rancor. Escuta que você se diz que é filho de Deus. Ainda não. Precisa de conversão. Amém? Tem uma coisa que eu, muitas das vezes, me preocupo com ela também. Relativamente a este assunto de amor. Principalmente o amor entre os irmãos em Cristo. Eu tenho visto e tenho ouvido em várias igrejas. Porém, digo que a maior parte dos meus amigos também são cristãos de várias igrejas. Alguns até são pastores mesmo de igrejas. Então são os meus amigos. Mas muitas das vezes, os cristãos, não sei se posso tratar assim de cristãos ou não. Porque se eu os analisar de acordo com a luz da palavra de Deus, não são. Então, dizem, eu não vou mais naquela igreja, eu saí daquela igreja. Porque aquela igreja não tem amor. Aquela igreja não tem amor. A igreja não tem amor. Você está onde? A igreja não tem. E ele é crente da. Mas quando você tem esta coragem de dizer que a igreja não tem amor, você está onde? Fora da igreja? Será que essas quatro paredes podem amar alguém? Essas quatro paredes têm misericórdia com alguém? Esta casa aqui pode demonstrar bondade para alguém? Não. Afinal de contas, quem faz parte da igreja? O que é a igreja? É o conjunto das pessoas que foram salvas. Aglomerado de pessoas que têm a mesma fé e que confessam o mesmo Deus. Então isso é chamado de igreja. Se nós decidirmos que não queremos passar culto dentro desta casa, queremos passar aí fora, deixamos de ser igreja ou não? Continuamos de ser a igreja. Porque a igreja não é essa casa. Esta casa é a casa de oração. É a casa de oração. Então, igreja sou eu e este irmão. Todos nós fazemos parte da igreja. Então, quando você diz que a igreja não tem amor, você está dizendo que as pessoas não amam. A minha pergunta é: você ama? Você ama? Ah, não, aquela igreja não tem amor, a igreja evangélica não tem amor porque não vieram me visitar. Você visita? Quantas pessoas você demonstrou esse amor para você hoje queixar de que a igreja não tem amor? Quantas pessoas você usou de misericórdia dentro da igreja que você não recebeu como retorno? Pode me dar a resposta? Então, eu não devo exigir algo que as pessoas façam para mim enquanto eu não faço para os outros. Aleluia. Eu, se sou um filho de Deus abençoado, ou aquele que conhece a palavra, eu devo aprender a andar em amor. Então, andar em amor é demonstrar as ações de bondade, é demonstrar as coisas boas para os outros. Quantas pessoas eu já visitei?
Quantas pessoas? Mas quando eu ficar doente, eu quero que a igreja venha me visitar. Se a igreja não vir me visitar, a igreja não tem amor. Se a igreja não vir me ajudar em alguma tarefa, a igreja não tem amor. Mas quando é a minha vez de alguém dele fazer o mesmo, eu não vou lá. Mas quando não fazem para mim, então vocês não me amam. É para você e eu refletirmos. Se nós temos amor ou não temos amor. Eu não vou visitar irmãos aqui porque também não vem me visitar. Que fique assim mesmo. Nós vamos dizer assim na igreja, vamos nos cumprimentar lá na igreja. Se ele decidir um dia vir na minha casa visitar, eu também vou visitar. Mas se ele não quer, também fique assim mesmo. Filho de Deus esse? Sabe o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quando nós não amamos os irmãos em Cristo, estamos mortos espiritualmente. Vamos confirmar. 1 João 3,14. 1 João 3,14. Passamos da morte para a vida. Quando nós amamos. Agora, no momento em que eu quero permanecer com o meu ódio, com a minha falta de amor, vou me considerar vivo, mas estou morto para Deus. Aleluia. Estou morto para Deus. Eu não vou amar aquela pessoa. Estou morto. Mas se eu quiser sair da morte para a vida, tenho que começar a amar o meu. Vamos nos levantar? Tem a ver com a bondade, tem a ver com fazer o bem. No capítulo 6 de Gálatas, ele diz: não nos cansemos, 6, 9, 10. Não nos cansemos de fazer o bem. Como igreja, não nos cansemos de fazer o bem. O bem é feito para as coisas que não falam. O bem é feito para as coisas que não movimentam. O bem deve ser feito para quem? Para as pessoas. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Porque no seu devido tempo vamos colher os frutos daquilo que nós fazemos. Ele diz que esse bem deve ser feito especialmente para quem? Para os da família da fé. Temos que fazer o bem para todas as pessoas, mas de forma especial para os da nossa família na fé. Poderia me indicar qual é o seu irmão na família? Poderia me ajudar, irmão? Poderia me ajudar? Quem é o seu irmão na fé? Então segura ele. Segura ele. Pega as mãos dele. Pega. Porque você vai juntamente com ele orar neste momento. Aleluia. Você vai orar com ele. Que eu, a partir de hoje, quero que Deus me transforme em eu ser uma pessoa que tem amor. Se existem algumas características das que foram faladas aqui, o resto vou acrescentar, não falei tudo, mas o resto vou acrescentar. Das características que nós falamos aqui, que ainda existe em mim. Então não esqueça, diga: Deus, eu quero tirar isto. Eu quero ser a imagem do Senhor. O Senhor é o amor e eu quero também ser o amor. Para que as pessoas me conheçam como uma pessoa que ama.